que é especialista em imagem. A gente falava aqui um pouco no intervalo sobre alguns sintomas importantes da doença coronariana, né? Que é a dor no peito, né? A falta de ar e etc. Esse é o principal nicho de tratamento, né? Prevenir arritmias e etc. Disfunção do coração. Então, é esse que é o foco do tratamento da coronariopatia, vamos dizer assim. E hoje, o que a gente tem de arsenal terapêutico para esses pacientes, doutor João? Você que vê você que é o mais experiente no tratamento, né? É o homem do infarto, vamos dizer assim. Eu vou contar um pouquinho da história, como tudo isso começou e como é lidado com isso no mundo hoje, né? Dessa patologia que é a mais complexa hoje, como eu acabei dizendo. Nós iniciamos um programa em 2012, em 2004 eu vim para Linhares, nós começamos o serviço de hemodinâmica aqui em Linhares. Em 2005 nós fomos credenciados pelo SUS, no Hospital Rio Doce, o Unicor começou. E começamos a nossa carreira independente aqui de hemodinamicista, com cirurgia cardíaca, com serviço completo, em que hoje foram atendidos mais de 35 mil pacientes aí na cidade de Linhares. E tinha um ponto que me tirava do sério, que era, no caso, a oclusão coronariana crônica. É a oclusão de 100% da artéria. Então, nós temos a artéria em que, em algum ponto dela, ela oclui 100% por uma placa de gordura que se torna calcificada, fibrose, e em outra parte ela volta a encher novamente. Aí é muito importante o diagnóstico do Zé Guilherme, que identifica essa oclusão completa pela tomografia e pela ressonância mostra que aquele músculo ali irrigado naquela artéria, pode ser que esse paciente tenha tido um infarto previamente, vai mostrar se tem viabilidade. Está vivo ainda, né? Se aquela parte do coração está viva. Uhum. Então, por isso que eu falei que as coisas andam juntas. Então, não adianta você fazer uma coisa e não ter certeza do que você está fazendo. E isso nos mostra se tem viabilidade ou não. O grande problema é que essas obstruções de 100%, quando você tem até 99%, você tem um caminhozinho, o fiozinho que a gente faz na angioplastia, passa um fio, depois passa um balão, dilata e depois coloca o stent. Quando você tem essa obstrução até 99%, a chance de sucesso é de 99,9% desse procedimento. Então, era um procedimento que não nos causava nenhum estresse a mais, assim, porque praticamente a grande maioria dos pacientes que entravam, você tinha sucesso de fazer aquele procedimento. Uhum. E na oclusão crônica, quando tem 100% bloqueado, o fio não passava ali, a taxa que se tinha era de 50%. Então, quem tinha, isso corresponde a 15% de todos os cateterismos, de 15 a 30% de todos os cateterismos, e nós classificamos como oclusão coronariana crônica quando ela está obstruída por mais de 3 meses. Quando você tem por mais de 3 meses, aquilo se torna praticamente 50%. Então, o que foi dito, uma geração inteira de cardiologistas, de hemodinamicistas, de cirurgiões cardíacos, que esse paciente, quando tinha uma obstrução dessa, ou era enviado para cirurgia aberta, porque isso era muito complexo, a chance de não conseguir abrir era de 50% em casos que não tão complexos, e recebiam colaterais, ela recebia um sangue de outras artérias e se achava que aquilo ali era suficiente para manter o paciente bem. Só que se esqueceu de perguntar ao paciente e com os métodos complementares se aquilo causava muito sintoma, dor, cansaço, o paciente jovem às vezes não conseguia dar 10 passos, tomar banho, então a falta de ar, isso a gente viu hoje que o principal é a falta de fôlego. Esse paciente que já teve infarto, ele fica com falta de fôlego, então isso criou uma situação muito difícil. Limita muito o paciente, né? E aí o que aconteceu? Isso me frustrou também.
Só que os japoneses, em 2007, devido ao histórico cultural deles, dos samurais e tudo, eles são extremamente contra abrir o peito. E lá, os pacientes tinham indicação de fazer o tratamento e eles não faziam esse tratamento por opção, devido à consciência deles de espiritual de não fazer isso. E os japoneses tiveram que se inventar para conseguir um sucesso acima dos 50%. E eles começaram, os americanos logo viram que primeiro os japoneses doidos, né, como é que conseguiam fazer aquilo? Os americanos entraram no jogo e em 2012 eu comecei a estudar especificamente esse tema. Em 2015 eu fui para os Estados Unidos e fiquei fazendo um curso lá, num dos principais centros dos Estados Unidos, e aonde nós fizemos o primeiro centro estruturado e junto com a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, nós montamos um programa estruturado, foi o primeiro programa do Brasil, para se tratar esse tipo de paciente. E isso abriu um leque de possibilidades desse paciente que só tinha uma alternativa, ou tomar remédio ou cirurgia aberta. E aquilo se criou uma nova vertente, né? Com a incorporação de novas técnicas, novos materiais, um treinamento muito exaustivo, porque não adianta ser, por isso que a gente falou em 35 mil pacientes, você tem que ter muitos casos para fazer, porque se você fizer um paciente desse por ano, você não vai ter habilidade para se fazer isso. O treinamento é crucial, né? E o Zé Guilherme pode descrever um pouco mais, porque ele consegue analisar essa obstrução por onde o contraste, que no cateter a gente vê onde o contraste passa, e lá não passa, e ele consegue ver todas essas camadas para dizer como é que o vaso está ou não, né?